E agora, vocês estão vendo aqui, né, a live delas. Parabéns, meninas, pela representatividade, isso mesmo, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu, inclusive, vou sair da sala, porque agora é para vocês discutirem. Seja bem-vinda, Cibele. Não falei com você ainda, mas seja muito bem-vinda. A gente falou durante os testes. Débora, estou entregando aqui para você a parte do host, para você comandar aí, fazer as perguntas para as meninas, para você fazer a pergunta para as meninas. E daqui uma hora eu volto, hein, meninas? É com vocês. Valeu, tchau, Raposo. Vai descansar. Opa! Aê! Muito bom estar aqui com vocês agora. Vai ser bem divertido para a gente falar sobre alguns temas femininos, também ter esse espaço para a gente aqui falar um pouco mais. Eu também peço para vocês que têm podcasts, que convidem meninas para poder participar, até para que, se a gente tiver uma próxima live aí, a gente tenha mais mulheres aqui com a gente para poder discutir esses assuntos. Bom, a Babi tá entrando também. Olá! Olha, já vou até aproveitar aqui, vou chamar a Babi, porque é o seguinte, eu acompanho a Babi há algum tempo, e para mim ela foi a primeira mulher que conseguiu dar espaço pra gente, tanto em podcast quanto em site. Então eu admiro muito ela, e estar aqui com ela hoje é muito especial, assim como vocês. Então, eu gostaria, Babi, que você até contasse para a gente um pouquinho desse seu começo, e aí a gente vai puxando as outras meninas também para poder falar sobre os seus projetos e sobre a sua vida no automobilismo. Obrigada! Vocês estão ouvindo bem? Porque eu nem testei nada, mas sim, então tá ótimo. Obrigada, queria agradecer primeiro, essa super live foi uma ideia sensacional, de verdade, e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou meio que a tia, né, da sala, então, que a gente começou lá atrás, gente, há 12, 13 anos. Meu Deus, faz muito tempo, né? E o blog em si, eu comecei porque, assim, era na época do Orkut, então faz muito tempo mesmo. Saudades, Orkut. Era a melhor rede social, eu acho. Então, lá atrás, assim, eu ficava pensando, poxa, mas e se um dia tiram esse Orkut do ar? O que a gente faz? Vai perder tudo? Nosso histórico, nossas coisas? Então, eu falei assim, vou criar um blog na época, né? Eu trabalhava com comunicação, sou jornalista, e era assessoria de imprensa, então não tinha muito a ver, assim, aí eu comecei a escrever algumas notinhas. Aí eram 3 linhas, sem foto, sem nada, interatividade meio zero, assim, né? Aí foi passando o tempo, tudo mais, aí começaram a surgir outros blogs de automobilismo, o Raposo tinha um café com F1, então teve um dia que rolou um evento, e assim, a gente ia em evento de shopping, essas coisas assim, bem pré-históricas, assim, antes ninguém sabia o que era blog, ninguém respeitava nada, a gente era meio que intruso, sabe, pra galera, porque eles achavam que a gente ia tomar o espaço das redações, dos jornalistas. Então, essa live aqui já até um reflexo, né? Pô, a gente tá com pessoas de veículos, pessoas de podcasts, de TV e tudo mais. Olha só como ninguém tirou o espaço de ninguém. Então, isso foi muito, muito legal. Aí a gente se encontrou, se conheceu nesse dia, porque a gente batia papo por e-mail. Uma coisa Nossa! Gente, era muito arcaico, real. E depois dessas conversas iniciais, tudo, o pessoal acabou virando amigo, e foi aí que a gente também teve a ideia do Café com Velocidade. Tinha a Aline, que ela tinha um podcast, que ela falava muito de música, e em alguns momentos ela dava drops da Fórmula 1. Então ela foi a nossa inspiração para criar o Café com Velocidade, também, ó, lá atrás. E que eu falo, a gente sempre é uma referência, uma pessoa que admira, e eu fico super feliz que era uma mulher também. Isso é muito legal. Porque naquela época eu me sentia assim, meio... E aí, gente, não tem muita mulher que gosta disso. E aí, graças a Deus, eu já tenho muitas amigas que acompanham. E eu acho isso o máximo quando começou o Twitter, que eu fui vendo outras pessoas, que existia uma comunidade. Porque antes eu me sentia sozinha no mundo, né? Então, eu acho isso bem bacana de você falar a respeito disso, porque hoje a gente tem o Girls Like Racing, que a Erika administra, e a gente tem esse grupo que se tornou uma comunidade muito grande de mulheres, e isso é muito legal, porque a gente
tá junto em autódromo, tanto trabalhando quanto se esforçando para poder ir nas corridas, acompanhar e ganhar o nosso espaço. E você fez isso, encontrou outras mulheres, foi se juntando. Eu acho que isso é bem legal. Érica, se você puder falar um pouquinho também a respeito lá do Girls Like Racing e de você ter começado a fazer podcast também lá com o Fernando Campos. Eu acho que eu comentei isso uma vez num episódio do Auto Radio com o Ricardo Banniman e todo mundo. E aí, quando eu comecei em podcast, eu conheci podcast em 2016, quando eu participei de um episódio do podcast F1 Brasil, que até acho que eles vão entrar aí mais tarde. E naquela época eu não sabia o que era podcast, eu escutava sem saber que aquilo era feito naquele intuito, né? E não conhecia podcast de automobilismo, eu escutava o Wanda, que era de cultura pop. E aí eu gravei esse podcast, aí comecei a correr atrás de canais, YouTube, conheci o pessoal do Boteca F1, e aí quando eu conheci o Rubens e a Débora, eu tive a oportunidade de participar do podcast Fim do Grid. O Bruno me convidou e eu comecei a gravar com ele. Só que quando ele me convidou, eu falei, cara, não tem mulher podcaster, né? E aí fui atrás da Babi, porque a Babi é uma referência feminina, tipo, é tida como a primeirona nos podcasts de automobilismo. Então eu falei, cara, eu vou escutar essa menina e vou ver o que ela faz, o que fala e tudo mais. Foi aí que eu conheci o Café com Velocidade, através da Babi. Eu fui atrás da Babi Franzin no Twitter e cheguei no café. De uma certa forma, a representatividade é tudo, né, Érica? Nossa, 100%. Legal. E aí eu falei, cara, pô, se tem uma menina que já faz, é de boa. Vou entrar na onda, assim, sabe? E aí comecei a gravar podcast, depois acabou que o Fim do Grid focou em motos, né? E eu e o Fernando fizemos o dupla. E aí viramos a dupla aerodinâmica, tal, a gente continua aí com o podcast. E eu acho muito engraçado. A Babi tá falando que você é velha. Foi uma pergunta, então eu vou levar para esse lado. É isso aí, a Babi é jovem. Super jovem. Com hábitos de pessoas mais velhas. Sim, é que a gente fala tia, né, já pelo tempo de estrada e tudo mais, mas assim, eu tô com os jovens ainda. Aí sei que depois dessa questão do dupla, a gente até... eu até brinquei que eu ia pro autódromo, a Débora estava sempre trabalhando, e era eu, às vezes tinha a Samara, ou às vezes não tinha ninguém. E aí eu ficava sozinha lá com os caras. E tanto que minha mãe até comentava, toda foto que eu postava na arquibancada da Fórmula 1, ela falava, o que você tá fazendo no meio desse monte de homem? E eu via, né, em outros lugares da arquibancada, meninas que eu conhecia do Twitter, do Facebook, de grupo, essas coisas. Aí eu falei, cara, por que a gente não se junta num grupo só, né, para todo mundo poder trocar uma ideia e vir todo mundo junto, né? Foi aí que surgiu de um papo entre eu, a Débora e a Aliciane no Twitter. A Aliciane me chamou e falou, vamos fazer um grupo? Eu falei, demorou. Fiz o grupo, a gente começou a adicionar e foi todo mundo adicionando as amigas e a gente descobriu que a gente não estava sozinha, que nem a Babi falou, pô, não tô sozinha aqui de mulher. Olha quantas mulheres curtem motorsport. E, cara, eu lembro, você falou de conversa por e-mail. Quando eu era mais nova, meu pai não deixava eu ficar interagindo, mas eu lia fórum de automobilismo. Então, assim, eu ficava lendo o povo falando sobre automobilismo, curtia muito Indy, a primeira corrida que eu fui na vida foi Indy. Então, assim, hoje eu fico muito feliz quando eu vou no autódromo para encontrar minhas amigas. Entendeu? Eu trabalho no autódromo também, mas eu adoro quando eu chego lá, eu encontro a Débora fazendo texto e tirando foto, eu encontro a Renata fazendo entrevista, texto, eu encontro a Cibele na arquibancada e vejo a Cibele falando não só de automobilismo, como também de futebol, com uma propriedade que, você não vê ainda em muitos podcasts aí de futebol, então eu comecei a ver que, poxa, a gente precisava
ocupar esse espaço e unidas a gente ocupa mais espaço. Aproveitar que a Érica chamou a Cibele, vou até aproveitar aqui para poder chamar ela, porque eu acho que das mulheres aqui, a mais novinha nesses podcasts é a Cibele. Ela grava lá no Avechados, podcast muito bom, vários cearenses vão lá acompanhar, o pessoal tá dominando. E eu queria saber, Cibele, até fizeram uma pergunta aqui, foi o Alexandre Martins, sobre a possibilidade das mulheres entrarem na Fórmula 1 e serem competitivas. E como você vê isso e como seria a repercussão de uma mulher na Fórmula 1? Oi, meninas. Obrigada pelo convite mais uma vez, tá? É um prazer estar com todos vocês. Beijão, Érica. Érica eu conheci ano passado no GP Brasil. Lá foi ótimo encontrar. Saudades, muita saudade. Ai, pena que esse ano provavelmente não vai ter, mas ok. Sinceramente, eu estou gostando muito da W Series. Eu acho que é uma oportunidade única das mulheres terem uma categoria só para elas. E aí é muito mais fácil você direcionar como categoria para a gente. É de mulher para mulher, entendeu? O universo da Fórmula 1 ainda é muito machista, de fato. Ainda é muito controlado por homens. Então, eu acho muito mais fácil a gente ir por esse caminho de ter uma categoria que contemple nós, né? Nós apaixonadas, tanto quem trabalha, tem isso como profissão, como a gente que é fã, do que ir dentro da Fórmula 1. Porque ao longo dos anos a gente está vendo que é um caminho um pouco árduo, por vários motivos. E aqui que a gente pode elencar até, mas por vários motivos é um caminho árduo que parece que não está dando certo, porque não tem uma mulher, de fato, chegando para competir com os homens. E a W Series, ano passado, foi um sucesso. Pelo menos, assim, eu fiquei espantada, né, da forma como subestimaram um pouco, né, a gente pode dizer assim, subestimaram um pouco do que seria essa categoria, mas tiveram uma grande surpresa, que essa categoria atraiu público, atraiu a atenção, e eu acho que o caminho está aí. Então, assim, por mais que, por exemplo, seja excelente a gente ter uma representatividade, por exemplo, a Érica falou que achou um podcast, ou achou uma forma de comentar sobre a paixão dela através de uma garota, de outra garota, ou seja, ela falou, se ela tá lá, é possível estar lá também, né? Querendo ou não, aquela barreira do gênero caiu, a gente tem um certo medo e receio mesmo, é natural. E então, assim, sinceramente, seria excelente ter uma mulher na Fórmula 1, mas eu acho que a gente está no caminho certo de construir uma categoria só pra gente, porque aí tudo que gira em redor dessa nova categoria vai girar em retorno pra gente. Então, assim, ela vai ser pensada pra nós, entende? Porque a gente tem um olhar diferente. A gente não tem o mesmo olhar que o homem olha o automobilismo em si. A gente tem um olhar um pouco mais diferente. Então, uma categoria que contemple isso seria excelente. Olha só, antes, não sei se Débora vai querer falar, mas nessa questão aí, eu me sinto muito bem representada, por exemplo, na Fórmula E, porque desde a primeira temporada, em 2014, a Catarine Legg, ela correu na equipe da Aguri, que não tem mais, não é essa equipe mais. Mas ela correu a primeira temporada e um pouquinho da segunda temporada. Então, assim, depois teve um hiato aí de mulher, não teve depois mais mulheres correndo. Aí depois teve a Simona de Silvestre correu também. E depois não teve mais, mas a Simona voltou na Porsche como piloto de teste. Agora, a gente falando sobre uma outra categoria que corre mulher, eu estou muito feliz da Extreme E. A Extreme E vai dividir, metade do grid vai ter pilotas, a piloto ou a pilota, não sei como vocês querem falar, mas vai ter metade do grid meio a meio. Então, eu vou até ler alguns nomes. Por exemplo, a Molly Taylor, ela vai correr. A Micaela Allen, que ela é piloto de teste da categoria. A Katie Mooney e a Simona de Silvestre também vai correr na categoria. Então, assim, o que vocês que são fãs da Fórmula 1,
que muitas de nós, mulheres, esperamos que tenha uma mulher correndo na Fórmula E e também na Extreme E, tem representando. Eu, particularmente, eu não queria que tivesse uma categoria exclusiva para mulheres. Eu acho que mulher tem que correr de igual para igual, sabe? Então, assim, eu não gostaria, eu como mulher não gostaria que tivesse uma categoria só para mulher, não. Lá no Boletim do Paddock, a gente está acompanhando a Extreme E, a gente até fez um podcast com a Cíntia Venâncio lá, falando sobre a categoria e apresentando essa questão deles trazerem o grid dividido entre mulher e homem, e o que é mais legal, as meninas também, e os homens vão dividir a pilotagem, então, além de ser um rally que vai ter os dois dirigindo, os dois também vão auxiliar como copiloto. Então, eu acho isso bem interessante. Na época que a W Series surgiu, eu tive um pouco de preconceito, sim, a respeito da categoria, porque eu achava que ia segregar muito a participação da mulher no automobilismo e tentar encontrar um espaço, mas hoje eu já vejo ela de forma diferente. Eu acredito que a gente vai mudar a base das pilotas, porque a gente vai influenciar no kart, a mostrar que vai ter a facilidade de mulheres terem essa opção também, não é só trabalhando nos bastidores da categoria, mas também sendo uma pilota. Então, eu acho que hoje a W Series está mudando justamente esse pensamento, e como a Renata falou, a gente já teve mulher na Fórmula E, e isso não é uma coisa que pode ser que vai demorar a ter de novo. A gente vê a James Chadwick também já aparecendo em testes da Fórmula E, tentando conseguir espaço, então eu acho isso bem legal. A Babi, ela também acompanhou mulheres correndo lá na Indy. Então, Babi, se você também puder trazer um pouco dessa sua visão do automobilismo e também falar um pouquinho, talvez, da Extreme E, dessa divisão de ter mulheres e homens competindo no campeonato. Então, vocês citaram a Simona falando dela na Fórmula E, só que a minha lembrança é totalmente Indy. Então, era muito legal quando a gente tinha a Danica, Simona, Bia. Eram assim, para mim era, nossa, gente, é um celeiro de mulheres nessa categoria, sabe? Então, era muito legal. Tinha a Milka Duno, que ela era mais briguenta do que ia para a pista, mas assim, em termos de representatividade, foi uma época assim muito rica e foi muito legal de acompanhar, sabe? Quando teve a Índia aqui no Brasil, elas estavam as 3 ainda correndo, então foi incrível. Eu falava, gente, porque vocês falaram um pouquinho dessa questão de machismo, de ser uma área muito masculina. Então, ver aquelas mulheres ali também para mim era uma inspiração de não desiste, vai dar tudo certo. Ó, elas estão ali correndo a muitos quilômetros do lado desses caras e, querendo ou não, ganham um respeito, né? Quando a Danica ganhou, eu achei sensacional que ela venceu uma corrida. E eu falei, tá vendo? Olha ela ali, ela conseguiu. Ela não é menos do que ninguém que tá aqui. Porque tem essa questão também, né? Quando é uma categoria de homens. Tudo bem, tem sempre o último. Quando é uma categoria que tem uma mulher, tá vendo ela ali? Ó, ela não é boa. Igual a Bia na Stock Car, eu vejo muito assim. Ela só tá lá no fim do pelotão, ó. Tá só pra completar o grid, não faz nada. E esse peso de ser a única mulher ali dobra ou triplica até. Então é muito pesado. Só acrescentando um pouco, por exemplo, eu não acho, por exemplo, que uma categoria feminina segregaria tanto, mas seria um caminho a mais para chegar até lá. Então, tipo assim, por exemplo, a mulher teria muito mais oportunidade de ter uma categoria que pudesse levar ela até a maior, né? Chegaria lá mais respaldada, por exemplo, para não chegar e falar, ela tá ali para completar grid. Não, sim, eu venho de uma categoria de base consolidada, entende? Então, assim, acho que não seria nem um tanto segregação, e aí, discordando um pouco da Renata, seria saudável, porque era mais um caminho. Atualmente, esse caminho que está aqui, o atual, não está funcionando para a mulher chegar. A gente vê ali nas categorias de base, na F2, na F3, assim, uma coisa rara, e não consegue chegar. Aliás, nem os pilotos atualmente não conseguem chegar, né? Os que são realmente bons. Então, assim, eu acho que seria um caminho a mais, sabe? Uma alternativa, uma opção de não ter somente aquela via, mas ter uma opção de mostrar que pilota, que é competitiva e que pode sim lutar de igual para igual.
Érica, aproveitando Oi. que você fez podcast e episódios falando sobre a W Series, essa semana a gente teve uma informação bem legal, assim, porque elas também vão ter o campeonato virtual só delas. E aí eu queria trazer uma questão aqui para o nosso bate-papo, que são duas coisinhas. A primeira é, se nós podemos competir de igual para igual, por que que os campeonatos virtuais não chamaram a gente para poder estar competindo? A minha visão é que, apesar da gente estar bastante consumindo o jogo e dentro desse universo, nem sempre a gente está ligado aos jogos de corrida. Eu vejo as minhas amigas brincando ou jogando mais em outros games do que só da Fórmula 1 ou automobilista racing. E eu também queria falar a respeito desse campeonato da W Series, porque vai ser também mais uma oportunidade de dar visibilidade para as mulheres nesse virtual, e elas vão poder mostrar o quanto que elas são boas. E tem acho que o plus disso é porque, além dos autódromos que a gente já estava acostumado a ver elas lá na categoria correndo, eles vão correr, por exemplo, Interlagos, Silverstone, que tinha todo esse questionamento se elas serem boas também poderia estar nesses autódromos. É virtual, mas já é uma visibilidade, né? Com certeza. Eu lembro que a gente fez um podcast lá atrás, quando ia começar a W Series, sobre essa questão de segregação, né? E cara, infelizmente é aquilo. A W Series ela foi criada porque ela precisava tornar-se uma vitrine de mulheres pilotos, de bons pilotos, porque assim, o caminho é árduo. Hoje, que nem o Dweck ressaltou, que são 20 pilotos na Fórmula 1, entendeu? Na Indy também o grid não é tão grande. Então, a menina, para ela se destacar, ela tem que ser melhor que muita gente, e assim como o menino. O menino também não pode ser meia boca. E ainda, além de não ser meia boca, ele ainda tem que ter um patrocínio ou um patrocínio, mas ele tem que ter uma grana. Então, tipo assim, não é todo mundo que é filho de um Lawrence Stroll pro cara comprar a equipe pro filho, entendeu? Então, e assim, a gente vê histórias de meninas que foram preteridas. Por exemplo, eu fiquei sabendo a história da Victoria Verstappen, que o pai investiu no Max Verstappen e não nela, mas que ela também corria de kart quando era criança. Então você começa a ver o quê? Que o que falta para as mulheres é uma vitrine. É aquela questão, a gente até brinca, né? Globo Repórter, mulheres boas pilotas, onde estão, o que comem, de onde vêm, onde habitam, né? Sexta no Globo, é tipo isso, a gente não tem essa visão de tipo, onde elas estão. Então a W Series trouxe isso, né? A Babi destacou a questão da Índia. Eu lembro que em 2012 eu já torcia pela Bia, né? E aí, quando eu fui na Indy, eu tava a Simone e a Danica. E se eu não me engano, tinha mais alguém, mas assim, foi só para alguma coisa assim, um evento volta rápida, alguma coisa assim que eu sabia que tava lá. E, cara, assim, eu ver aquelas meninas no grid me fez assim gostar e querer ir atrás de automobilismo cada vez mais. Por isso eu também me apaguei muito a Indy, porque o automobilismo americano ele é muito aberto à mulher. Lá, você vê, eu já vi em final de corrida da NASCAR, a Danica botar dedo na cara do outro cara, entendeu? Tipo, então essa coisa de ela é maravilhosa, né? Então, assim, essa coisa da categoria de segregação não é bem isso. O que a gente precisa é ter um lugar para mostrar essas meninas, entendeu? E outra, a W Series, tem que lembrar o seguinte, a W Series é uma categoria que os carros são da categoria, elas correm com patrocínio coletivo, não é um patrocínio único, tipo assim, a Jamie Chadwick, por exemplo, ela não tem o patrocínio dela, ela tem, mas o carro dela é patrocinado pelos patrocinadores da W Series, que são a Hankook, a Puma, e acho que tem mais alguém. Então, a gente vê essa questão de colocá-las em igualdade, porque, por exemplo, a Tatiana Calderon estava na Fórmula 2, até perguntaram, né? A Tatiana, ela já está num nível avançado, só que ela começa a enfrentar outros tipos de preconceito, que é essa questão tá lá só fechando o grid. Cara, a importância da Bia dentro da Ipiranga é muito mais do que só fechar grid. Primeiro que ela não fecha grid, né? Segundo, é o que eu sempre chamo os meus amigos numa discussão quando começa, de Claire Williams, Bia Figueiredo ou de qualquer mulher. Se fosse um cara nessa posição, você diria isso? Você lembraria o nome dele? Porque, tipo assim, todo mundo fala da Claire Williams, mas do Eric Boller ninguém fala.
entendeu? Então eu acho que é isso que a gente tem que prestar atenção. Se a gente não está olhando, claro, o ideal seria ter pilotos mulheres e homens ali na Fórmula 1, na Fórmula E, todos independentes de patrocínio, de categoria de base e tudo mais. Mas essa ainda não é a realidade. Ela tende a vir a ser a realidade. Como a Renata destacou, a gente tem muitas mulheres subindo para a Fórmula E, se destacando nos esportes. E a Débora até comentou da questão do gamer, cara. Cara, vocês têm noção do quanto é um inferno ser gamer mulher? Cara, eu jogava RPG desde novinha, assim, e o machismo é, tipo, sabe, é um nível, assim, muito além. Então, eu acho que essa questão do eSports está trazendo a Bruna Genoim como piloto, né? E eu acredito que a gente tende muito a crescer agora, também nessa coisa do automobilismo virtual, né? Que tende a ser quase uma categoria de base, né? Vai ter os Igor Fraga da vida saindo do virtual para o real. Aí E o eu que eu realmente acho. deixo com vocês, né? Porque, por exemplo, a parte de virtual, eu não sei se é porque eu tô ficando mais velha, mas a gente não conseguiu me fisgar, assim, sinceramente. Mas eu vejo muitas meninas reclamando da comunidade gamer, né? Aquela coisa do estereótipo, tem, enfim, vários xingamentos. Vez ou outra você tá ali no Twitter, você olha um rebuliço sobre alguma coisa que uma menina fez ou falou, e ela é extremamente desacrada, né, dentro da comunidade, dentro das redes sociais, mas realmente, assim, a categoria virtual ainda não me pegou. Então, eu acho que se tiver um incentivozinho a mais, pode ser, mas não me pegou, por exemplo. A Giane lembrou um negócio aqui nos comentários, que ela fala da Bruna, que é piloto de drift. A gente tem duas Brunas incríveis. Tem a Bruna Genoim, que é piloto de drift, um meio que também é bem masculino, assim, bem machistinha, assim. E a gente tem a Bruna Tomazelli, que é piloto da W Series, já estava na Road to Indy também. Pode falar, Babi. Até puxando essa questão dos esportes, é um universo que eu acompanho bastante, não só de automobilismo, mas de outros jogos também. E tem alguns que eu gosto de jogar assim, sabe? Só para me divertir mesmo. E eu já troquei meu nick para ficar uma coisa mais genérica para os caras, tipo, não encherem o saco, sabe? Porque eu já ouvi também uns absurdos, assim, do Que tipo, absurdo. devolve tua conta pro seu namorado. E, assim, isso é coisa de um mês, tá? Não é de anos, não. Então, assim, Surreal. a gente tem um mercado grande de mulheres nos games, mas às vezes a gente é tratada como a jogadora de Candy Crush e não a menina que tá jogando game mesmo, gente. A gente gosta. sim, E eu acho que tem um pouco disso também, porque eu tava até escutando o Nerdcast, acho que foi da semana passada, que foi justamente esse tema. E eles falam que até na base do eSports, as mulheres não são tão convidadas para poder participar das mesas de jogos. Uma, porque tem o mesmo comentário de que se tá ali é porque fez alguma coisa que não cabe a nós julgar, né? Mas que para poder estar naquele lugar, ou não tem talento e o pessoal que deu a oportunidade está querendo biscoito. Então, isso não é só uma coisa que a gente vê no automobilismo, mas a gente também vê no mundo dos games, né? sim, é um universo muito preconceituoso, porque também muito trilhado por homens, né? Eu jogo videogame desde criança, tipo, sabe? Porque esse preconceito. E nesse caso eu falei, não, como eu só jogo pra me divertir mesmo, deixa o nick, vou trocar por uma coisa genérica, ninguém me enche o saco. Mas eu imagino, sabe, a gente, eu não sei, a gente tem esse apelo por universos, acho que são meio machistas, talvez a gente veio quebrar essas barreiras, porque a gente entrou no automobilismo, agora é esportes, mas eu sinto que de todos esses anos que eu acompanho, o cenário já mudou bastante e é favorável pra gente. Então essa questão da W Series, eu acho, no começo também torci, viu, o nariz, falei, nossa, mas a gente vai dividir mesmo, poxa, vai colocar nossa capacidade em xeque, mas hoje eu entendo que pode ser realmente essa porta que vai se abrir para a gente conseguir chegar lá. Então, eu apoio, eu acho que essas iniciativas todas são válidas. Então, de uns 10, 15 anos para hoje, eu acho que já evoluiu bastante. E a gente tá aqui. Gente, olha só a mesa que a gente conseguiu formar, sabe? Numa live que fala de esporte a motor. Então, isso já é incrível. E que
venham muitas outras meninas que olhem para esse evento de hoje e se inspirem, ou que vejam vocês amanhã nos podcasts e programas e tudo mais, a gente cresça essa comunidade também, que eu acho que espaço tem, e com a internet informação também. O Ricardo Silva está até perguntando como que é a nossa participação nos autódromos, e tanto na parte de imprensa quanto o Botequim puxou também a parte da gente nos autódromos. Já fui várias vezes em Stock Car, também fui algumas vezes na Fórmula 1 como imprensa. A gente percebe que ainda tem poucas mulheres, e tem muita mulher ligada na parte de assessoria de imprensa, fazendo essa parte de contato das equipes com os jornalistas, mas tem uma participação ainda que, às vezes, na faculdade a gente fala que a parte de assessoria só é de mulher, a gente tem mulheres fazendo outras coisas, trabalhando ativamente. E na parte do autódromo, bom, eu como fotógrafa, hoje eu só conheço a Fernanda Feixosa, que eu já disputei assim, né? Já tive com ela a oportunidade de estar com ela em pista, tirando foto, fotografando. E na parte de jornalismo eu conheço. Tem Mariana Becker aí, que eu acho que é muito legal, ela é uma mulher que realmente significa muito pra gente. E na parte do autódromo, eu fui por anos com poucas mulheres, a Érica trouxe mais meninas para se reunirem juntas ali no autódromo, mas eu conheço Samara, que hoje ela é engenheira, trabalha com a Stock Car, a gente tem essas meninas que também estão ali. Então, eu acho que é um movimento crescente, independente dos lugares, tanto na parte de imprensa, quanto na parte de autódromo, de estar ali. Se a Rê, a Érica quiserem falar um pouquinho a respeito disso, todas vocês comentar um pouco a respeito disso. Bem, comigo, como eu já falei antes, eu já fui a algumas corridas da Fórmula E. É o que eu posso falar com mais, digamos, propriedade, porque foi a categoria que eu mais fui. Bem, do Brasil, infelizmente, acho que eu sou a única mulher a ter ido na corrida de Fórmula E. Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza. A maioria, contando com os outros jornalistas do mundo todo, eu não via muita gente de mulher. Eu acho que eu devia ser uma só. Muitas outras, como a Débora falou, a maioria é assessoria de imprensa das equipes. Então, assim, eu me sentia um peixe meio que fora d'água, porque eu não tenho ninguém para estar comigo junto, sabe? A corrida que eu fui de Santiago, tiveram alguns jornalistas também do Brasil. Eu era o quê? A única mulher. A gente saía para jantar à noite e eu era a única mulher. Ficava feliz, claro, por estar lá. Foi excelente a corrida de Santiago que eu fui, mas eu era a única. Então, por isso que eu fico com essa expectativa grande de ter uma corrida aqui no Brasil, porque a chance de ter mais mulheres junto comigo vai ser muito melhor. Muito melhor. Agora, é meio complicado. É meio complicado e eu gostaria, assim, até que... Porque muitas empresas também patrocinam outros sites, por exemplo, e aí seria até interessante das empresas também abrirem os olhos para convidar também as mulheres de imprensa também para estar junto, sabe? É importante, é muito importante. Gente, rapidinho, a gente já completou meia hora aqui da live das meninas, e como a gente está arrecadando dinheiro lá para o Hospital Pequeno Príncipe, eu gostaria de pedir a doação de vocês que estão acompanhando a live. Tá aparecendo aqui o link na nossa tela, os meninos também estão enviando lá no chat. Então, se vocês puderem, cliquem, doem, qualquer valor é essencial para essa causa. A gente sabe que atualmente os hospitais estão precisando muito de auxílio por conta do coronavírus, então não deixem de ajudar e façam as suas doações. Bom, eu queria passar então a palavra aí para a Cibele, para ela também falar um pouquinho a respeito desse assunto, como fã, como mulher que vai em arquibancada, como
mulher que ganha espaço. Twitter da Cibele é maravilhoso, ela tá lá conversando com a gente sempre. Maravilhoso. Comentários de automobilismo. Então, Cibele, se você puder falar um pouquinho. Então, eu não sou da área de jornalismo, né? Eu sou economista, então eu não posso falar como é o ambiente interno e de trabalho da mulher dentro dos paddocks e tudo mais. Eu vou falar como torcedora de fato, né? E aí eu quero elogiar muito o Girls Like Racing, porque frequento Interlagos já há um certo tempo. E o que você vê são mulheres que acompanham os maridos, os namorados. Você não vê, de fato, uma mulher ali para torcer. Eu já fui para Interlagos várias vezes sozinha. E às vezes sozinha você fica aqui, você observa as pessoas, você fica olhando. E quando eu encontrei as meninas ano passado, eu fiquei chocada. Eu nunca vi tanta menina junta, reunida, sabe? Ali, tá... Entendeu? No futebol, e aí eu sou uma pessoa que frequenta muito estádio, né? Eu frequento muito assiduamente os estádios. Inclusive, eu não tô com saudade do Ceará, tô muito bem, tô muito tranquila, viu? Eu não tô nem promessa esse ano eu não fiz promessa ainda esse ano, então não tô tranquila com relação ao futebol, entende? No futebol, a gente vê uma quebra de barreira muito maior. Você vê muitas mulheres no estádio, né? Não só como acompanhando os seus respectivos, mas mulheres que estão ali porque gostam de futebol. Como a Erika bem frisou, quem me acompanha no Instagram, sempre nos pós-jogos eu estava ali fazendo análise técnica, o que foi, o que não errou, o que não sei o quê, porque que meu time me decepcionou mais uma vez, né? Mas enfim, são outros 500. E, assim, no estádio ainda tem, sim, uma postura do tipo... sabe, se encontrou uma mulher sozinha, chega do lado e começa, quer chavecar, quer não sei o quê, você olha assim, meu filho, acorda, tô vendo o jogo, eu vim pra cá pro jogo. O olho revira que chega até essa quase pois sair, né? Exato. E, assim, Em todos os lugares. Total. E assim, no estádio, existe muito a postura do cara que não te conhece, mas é um pouco protetor. Tipo, se toca que outra pessoa está sendo inconveniente e chega para você e não sei o que e tal, tchau, cara. Existe muito isso. Na Fórmula 1, no autódromo, o negócio pega mais. O bicho pega com relação à mulher, né? Então, assim, tem as brincadeiras, aquela coisa que eu, sinceramente, eu relevo um pouco, porque... A gente tem que partir do pressuposto que o cara chega 7, 8 horas da manhã e a primeira coisa que ele faz é pegar uma cerveja ali e encher a tampa. E ainda tá em grupo, então tá aquele sentimento de manada e acaba falando besteira. Então é uma coisa que entra e sai. Mas, assim, eu dou muito mérito para as meninas, para o grupo das meninas, porque eu realmente fiquei impressionada com a quantidade de garotas ano passado dentro de Interlagos. Ainda assim, a gente ainda não chegou na mesma proporção que o futebol tem, por exemplo, de ser, entre aspas, normal. Porque hoje a menina ir para o estádio é a coisa mais normal do mundo. Tanto é que existe no futebol uma indústria também voltada para as mulheres, porque eles entenderam que a gente também demanda futebol, né? A Fórmula 1 nem tanto. A gente tem que se contentar com camisa masculina, por exemplo, que é o O. Entendeu? Eu lembro que, eu acho que foi em 2008, 2009, a Ferrari, junto com a Puma, lançou uma linha feminina, mas não durou, assim, um ano. Consegui comprar algumas, mas não durou tanto tempo. Então, assim, ainda realmente tem muita barreira, ainda tem muito daquela coisa, você gosta de Fórmula 1 mesmo? Pois diz aí quem foi o campeão no ano tal. Uhum. Ai, que ódio. Você tem que se afirmar, né, na categoria, não dá. Meu amigo... Vá lavar roupa, vá, filho. Vá procurar uma lavagem de roupa, pelo amor de Deus. Se a louça de casa estivesse lavada, ele jamais estaria fazendo esse comentário. Não. É sempre assim, é uma pia cheia de louça que falta. Mas a Babi falou a respeito disso em um texto que eu li dela há muito tempo, uma entrevista que ela deu. Ela falou, sim, a respeito disso, que uma das coisas que, às vezes, ela ficava pensando em se desfazer do blog e das opiniões, era porque tinha esses comentários que os caras queriam detonar ela por ela ser uma mulher que estava falando sobre automobilismo. E obrigada, Babi, por não ter desistido disso, porque hoje você está vendo a quantidade de mulheres falando sobre o assunto. A gente tá junto e isso me deixa muito feliz de verdade.
Enquanto vocês falavam, foram passando várias situações aqui na minha cabeça, de Interlagos, de ter sofrido lá também. E até antes de falar dos comentários, eu queria fazer uma comparação, porque eu acompanhei a Indy, né? Tipo, categoria aqui, assim, do coração, né? E foi a minha única corrida fora do Brasil. E eu notei que lá, gente, você faz o que você quiser na arquibancada, ninguém te enche o saco. É maravilhoso. Você vai de mini saia, de bermuda, de top, Gente. fica bebaça. E assim, sonho, né? Sonho. Meu porque, sonho, por exemplo, né? Eu não consigo, eu acho inconcebível, exceto se você estiver numa área muito VIP, por exemplo, ir de mini saia para um autódromo, para um estádio, sei lá o quê. Sério mesmo, não, jamais, eu não me sinto nada segura. Eu vou, tipo, calça jeans ou legging. Eu acho que já fui no máximo de shortinho, mas um pouco arrependida depois. Primeiro por conta das formiguinhas do setor A, né? Que você senta ali, tem as formiguinhas meio chatas e tal. E para invadir não é legal. Gente, não invadam Interlagos de short, porque aqueles arames... Ai. Ano passado foi uma missão invadir Interlagos. Não vou nem mentir que ali foi um tal de fica uma perna, rala a perna. Eu cheguei com os rostos que eu não sei de onde foi. A Erika me salvou, minha calça rasgou, foi difícil. Foi maravilhoso. Até hoje eu queria saber o que é que... Bicho, olha, eu tô acima do peso, mas quando tem invasão, não tem peso, filhote. O Bolt incorpora, quando eu vejo, já tô lá de frente pro negócio, entendeu? Adrenalina, que chama. Total. É isso mesmo. Até a Babi comentou uma coisa interessante do automobilismo americano. Eu sempre tive muita vontade de ir em arrancada, né? Aqui, né, acontece a arrancada em Interlagos. E eu fui uma vez com o pessoal da faculdade, cara, só tinha eu de mulher. E lá nos Estados Unidos eu assisto muito Discovery Turbo. Eu sou... Gente, eu tô me rachando de rir, que eu tô com o chat aberto aqui do lado. Eu tô me rachando com os comentários. Não, pode ter todo tipo de amor. A gente não tem preconceito, né? Exatamente. E aí, tipo, cara, é isso que a Giane acabou de falar. A mulher, para comentar algo, sem alguém questionar, tem que saber até o modelo do parafuso. E o homem não sabe nem falar banana corretamente e todo mundo aceita. É isso, gente. Você vê, assim, o público dos Estados Unidos, ele é muito mais preparado para o feminino, porque, assim, arrancada é programa de família nos Estados Unidos. Você olha no Discovery Turbo, tem tanto meninas competindo na arrancada, quanto o cara que leva a família, pede mulher em casamento. A arrancada é um evento. Não é, tipo, que nem aqui, que é meia dúzia de molecada que se junta pra mexer nos carros, entendeu? Americano sabe vender, né, Érica? Americano não vê essa coisa de gênero, se é homem pra mulher, nada. Ele vai vender, não é à toa que, enfim, um dos pais mais produtivos do mundo. Ele não tá nem aí, ele quer vender o entretenimento para a família, então vamos vender para toda a família, para o menino, para o pivete, enfim. É incrível, e aqui a gente ainda tem que lidar com isso daí, de saber o modelo do parafuso, pelo amor de Deus. A Camila Maluf comentou aqui, ó, que as Lady Drive foram fazer arrancada em Interlagos e o comentário dos homens foi ridículo. Ou seja, a gente ainda convive com muito cara pré-histórico aqui no Brasil. A gente luta pelo nosso espaço, né? E não é só nessa questão, é muito difícil, a gente abre a boca às vezes para poder fazer um comentário, é complicado. Eu acho que às vezes quando a gente está numa posição de jornalista ou algo a mais, assim, o pessoal até, tudo bem, não sei o quê. Às vezes que eu fui em autódromo como jornalista, eu fui bem tratada pelos homens, isso eu não posso negar. E eu acho que depende da posição da onde você está e com quem você está lidando, que as pessoas têm um jeito mais... Age normal, né? O que a gente gostaria que fosse normal para todos os outros âmbitos fosse algo que também acontecesse na arquibancada, que é algo que a gente sabe que não acontece. A gente sabe que em competição, quando a mulher vai também, tem esses comentários, é difícil. Não, e eu vou até falar para vocês que eu fui para a corrida naquele esquema Interlagos, tipo calça, uma blusa discreta, boné. Gente, só foi uma boa escolha porque tava um sol e eu saí viva. Mas assim, porque a mocinha da regata, ela tava vermelha num grau, coitada, que deu dó. Mas, gente, eu poderia ter ido muito mais de boa, bronzeada a perna, sabe? Porque é outra coisa. Imagina o dia que a gente puder fazer isso aqui, em qualquer corrida, em qualquer lugar. Meu sonho sabe? de princesa. Isso é maravilhoso. Exatamente. Olha, teve uma vez que eu já passei
uma situação, né, quando eu fui fazer entrevista, quando eu fui em 2015 para a Fórmula E, e aí eu fui fazer uma entrevista com o piloto, eu fui divulgar. Lógico, ele está no início, né? A gente erra muitas vezes, claro que hoje eu estou muito melhor do que antes, mas no início mesmo, quando eu fui divulgar até o vídeo em alguns grupos do Facebook, já rolou uma discussão muito grande por conta de mim. O pessoal reclamando, porque ela não sabe fazer, até por causa do meu sotaque, o pessoal reclamou. Que é maravilhoso, por Pessoal sinal. homem. Pessoal homem que eu falo, tá? Não foi mulher, não, foi homem. Rê, deixa eu aproveitar aqui, já que você está falando sobre o assunto, e gostaria até de aproveitar e puxar a pergunta da Gia. Como que você acha que vai ser o cenário nacional nosso depois da pandemia, tanto de competição como a gente ir para um autódromo, e também se você quiser falar a respeito um pouco da Fórmula E, como que está sendo essa tentativa de volta da categoria. Então, se você puder dar uma palavrinha para a gente a respeito disso. Olha, antes de eu entrar nesse assunto, então eu acho que vocês deveriam começar a ir para a Fórmula E, viu? Porque eu vou de bermuda para a Fórmula E, porque não há cristão que aguente ir para uma corrida da Fórmula E, que é uma cultura triste, pelo menos por esses lados, Argentina, Chile, enfim, é o lado do verão. Na primeira corrida que eu fui de calça, fui toda social, disse, meu Deus, estou vindo para um lugar com a roupa errada. Aí na outra corrida, eu fui de bermuda, lógico que eu não vou de short mostrando a bunda, né? Mas eu vou assim, com a bermuda, mais até o joelho e tal, mas foi mais tranquilo. Então, meninas, não se preocupe com a Fórmula E, que não tem esse problema. Todas Agora a gente vai fazer isso aqui. Você tem que lutar com a Fórmula 1, pelo amor de Deus. Agora, a questão da Fórmula E, ainda tem que aguardar, né? Há alguns comentários dizendo que em junho volta. Tudo depende aí da questão da pandemia. Porque na Europa, né, tá um mês a mais do que a gente aqui, né? Então, alguns países estão retornando aos poucos, e eu acredito que possa ser que em junho já comece. Agora, o mais engraçado, entre aspas, que eu falo, é que em junho já terminaria a temporada, né? Então, não sei como é que ficaria aí, não sei como é que o HAG vai pensar a respeito disso. Eles já tiveram até que mudar os planos de entrar um novo carro, né? Então não vai acontecer na próxima temporada. E a gente está vendo essa mudança de modo geral em todo o automobilismo. Foi até falado aqui na live um pouco mais cedo sobre a Fórmula 1, mas a gente poderia até trazer um pouquinho das categorias nacionais, porque já está tendo um plano de que eles retornem rápido, seria no final de julho, quer dizer, no começo de julho, eles estão já pensando a respeito disso, mas pelo cenário do Brasil, o que é que vocês acham? Vocês acham que vai voltar mesmo, que só estão tentando acalmar o coração aí do fã e do pessoal que trabalha com a categoria? O que vocês acham? Cara, é muito bizarro esse negócio do nacional, porque assim, como eu sou engenheira na Fórmula V, né? E aí a gente fica sabendo de todas as movimentações da FASP, né? Que é o pessoal que organiza os eventos automobilísticos em São Paulo. E, cara, existe um plano maravilhoso, existe contenção de danos, datas, planos de manter o afastamento social, né, de trabalhar menos gente, tudo mais. Todos esses planos são muito legais. Só que aquilo que eu falo, a gente está vivendo um período de muitas incertezas e, assim, a gente tem que, como nacional, a gente pode enxergar o Brasil como um todo, né? A gente não precisa enxergar só São Paulo e Interlagos, porque São Paulo tá osso, gente. Eu, sinceramente, orando em oração aqui para pensar que a gente vai ter evento em Interlagos pelo menos em agosto ou setembro, mas ainda assim acho difícil pelo como o paulistano trata essa questão do Covid-19, né? A gente, inclusive, quem puder fazer doações, realmente as instituições estão precisando, as instituições, e assim, além disso, existe uma
como posso dizer, um exagero do sistema de saúde, né? Um exagero não, né? Uma superlotação do sistema de saúde que já não é fácil aqui em São Paulo. Muita gente do interior de São Paulo começa a vir para São Paulo para obter tratamento, então a gente tem todo esse caos. Mas, por exemplo, fazer uma corrida em Curitiba já dava, entendeu? Porque em Curitiba a situação está mais controlada. Fazer uma corrida no Circuito dos Cristais, eu não lembro direito onde fica, mas também está com uma situação mais controlada. Então a gente conseguiria mover as etapas Londrina, Santa Catarina, Velo Parque lá embaixo, a gente consegue colocar tudo, a gente consegue fazer etapas que não sejam no foco onde está rolando a maior parte da contaminação, né? O que me preocupa muito, porque eu trabalho numa categoria paulista, mas, assim, na prática, a gente tem que ser um pouco mais pragmático com isso, em saber que o Brasil, ele tá, que nem a Renata falou, numa contramão do que tá, por exemplo, a Europa, né? Até a Renata comentou, ontem a gente gravou dupla, ontem não, acho que foi quarta, e o Agag comentou que talvez seja interessante cancelar a temporada de 2020 e começar já a 2021, que começa no final desse ano. Entendeu? Então é mais fácil ele mudar a temporada do que terminar essa. Eu queria ter uma visão um pouco mais otimista que nem a Érica, porque eu não tenho muita fé, não. Inclusive, eu já coloquei na cabeça que esse ano não vai ter Interlaguinhos, não vai ter meu final de semana de lei, não vai ter, porque a gente está vivendo, e aí, São Paulo, eu moro em Fortaleza, que é outra localidade complicada em relação ao Covid-19, se eu não me engano, a terceira cidade mais afetada. Enfim, realmente, o comportamento do paulistano, ele não se restringe ao paulistano. As cidades que estão enfrentando essa pandemia, elas estão praticamente com o mesmo comportamento. Tem gente ainda que acha que sei lá, é coisa, enfim, inventada, que isso não existe, que se coloca em risco outras pessoas. A gente está vivendo num período político muito complicado, não queria nem tocar nesse assunto, mas é fato que as coisas estão tão descoordenadas que a gente não consegue ter uma união de forças a fim de vencer isso, entende? Então, assim, a Érica realmente deu uma ótima opção do Sul. Eu tenho amigos do Sul que eu tenho inveja, gente, sério. Povo, tô em tal canto, tá onde? Viajei pra Serra. Pô, sério? Eu tô há mais de 2 meses sem pisar na praia, não aguento mais, tô, sabe, nem um bronze, zero, amarela, querendo ir pra praia, meu amigo do Sul, tranquilo. Fui pra restaurante e tal, lá tá realmente mais tranquilo, parece que as coisas lá eles conseguiram contornar bem. O ruim seria, de repente, por exemplo, mover esse pessoal, né, porque assim, o automobilismo brasileiro geralmente é Sudeste e Sul. Aqui no Nordeste, por exemplo, aqui no Ceará não tem mais nem autódromo. Vocês terem ideia, né? Eu acho que ano passado estavam leiloando alguma coisa do tipo, e eu nem sei como é que deu no final essa história toda. Mas, quando assim, realmente... Desculpa. Não, nada. Quando a gente fala da Stock Car mesmo, a gente tem muito desejo dela ir para o Norte, Nordeste, porque se é uma categoria nacional e só está concentrada no Sul, tudo bem. Tem a questão das fábricas que são localizadas aqui, mas a gente tem muito desejo de ver corridas acontecendo aí também. Com certeza. Eu lembro que eu acho que a Truck veio para cá um ano, e eu não lembro qual ano, tá? Minha memória não é muito boa, não. E, gente, lotou. Foi um negócio. Gente que nem é muito ligado no automobilismo, mas vai ter um evento. E todo mundo foi, lotou, foi sucesso. Eu acho que a última coisa que eu soube, né? Porque eu fiquei um tempo fora aqui de Fortaleza, foi uma Copa Sol de moto, outra categoria, enfim. Mas, assim, o fato é que realmente aqui a gente não tem um espaço, pelo menos o uso dele, e realmente o Sul seria uma opção. Porém, tem aquela coisa da ida, né? Você sai de São Paulo para ir para o Sul. Quais são os cuidados que você tem que tomar para não levar o que não tem no Sul que está lá em São Paulo? É complicado, de fato. Então, assim, realmente eu tô zero otimista com relação à corrida. Eu nem acredito que vai ter Interlagos esse ano sem público. Eu realmente não acredito. Eu já coloquei isso no meu coraçãozinho, entendeu? Mas, assim, se tiver, ótimo. Mas, assim, do jeito que a gente está, essa bagunça toda de incerteza, não sei. Gente, a nossa hora está quase chegando no final, então eu queria trazer aqui mais um debate
que foi algo que o Bruno Shinozaki comentou ali, falando do espaço das mulheres, não só como pilotas, mas ele mostrando que tem engenheira, sim, tem outras mulheres trabalhando nos bastidores como estrategista, a Érica tá aqui, né? Pra cá. Que pode falar também um pouquinho mais a respeito desse espaço da mulher nos autódromos. Eu acho que, assim, a gente está crescendo, né? Acho que a minha primeira referência como mulher foi a Raquel Ló, né? Que é engenheira da equipe Mateis, né? Ipiranga Race. E, assim, não só no Brasil, como, por exemplo, na Fórmula 1, a gente tem a Hannah Schmitz, que ela já é estrategista há muito tempo e ano passado subiu no pódio com a estratégia que ela fez para o Verstappen em Interlagos. A gente tem a engenheira de combustíveis, que foi uma vaga amplamente concorrida pelo mundo todo, da Petronas, é uma mulher, né? Ela é uma menina, se não me engano, ela tem 20 e poucos anos, e ela não sei exatamente que país, mas ela não é nem americana, europeia, ela é de uma localidade totalmente diferente. Então, eu acho que a gente tem a Ruth Buscombe, da Sauber, a gente tem a Bernadette Collins, que está na Force India. Force India não, né? Nem existe mais. Racing Point, que vai mudar de nome de novo, provavelmente. Então, assim, a gente está tendo um crescimento, né, de mulheres no staff, né, das equipes, não só como engenheira, como também como mecânica. Tive uma conversa maravilhosa com o Maurício Fontenetti essa semana, que é chefe de equipe da Blau Motorsport em São Paulo, e ele estava me contando que ele tinha uma menina que ela mexia com a funilaria dos carros, e ela foi escolhida num curso de mecânica de funilaria aqui de São Paulo, e ela, assim, ela foi escolhida dentre vários caras, porque ela tinha uma approach. Então, eu acho que a gente está passando por uma renovação onde as meninas querem elas querem ser mecânicas, elas querem ser engenheiras, elas querem trabalhar com carro, elas querem estar perto da paixão. Eu acho que isso é muito importante para a gente. A gente já tem não só pilotas, né? Eu acho que a questão do staff, que foi destacada pelo Bruno, é muito importante. Quando a câmera foca numa Hannah Schmitz, numa Ruth Buscombe, numa Bernadette Collins, eu me vejo ali, cara. E assim, aí eu conheci, que nem a Débora comentou da Samara, a Samara tá como estagiária da W2 na Stocklight. É uma menina também que a gente chegou a fazer curso junta, ficou bastante tempo junto. Então, assim, você começa a ver que o crescimento é cada vez maior, não só de público, né? Até foi destacada a questão do público feminino ser mais jovem do que o masculino, porque a gente está quebrando uma barreira cultural e estrutural. Minha mãe, eu descobri que ela é super fã de truck e nunca foi numa corrida de truck. O sonho da minha avó era ser caminhoneira. São coisas que, tipo, na época dela, se ela fala, ela gostava da música Caminhoneira, do Roberto Carlos, tem uma música, né? E o marido dela achou que ela estava se engraçando com um caminhoneiro porque ela gostava da música, quando, na verdade, o sonho dela era dirigir caminhão, gente. Então, assim, a gente está passando por uma evolução da presença feminina e da aceitação masculina de que aquele espaço também é nosso, sabe? Hoje não é... Eu acho que uma coisa que a gente tem muito enraizado na sociedade é o homem ser dono de alguma coisa. Eu fiz engenharia, eu fui a única menina que formou na sala. Então, sabe, era cada dia uma polêmica diferente. Arrumava treta na faculdade pelo menos uma vez na semana, com certeza. Entendeu? Por quê? Porque os caras achavam que, tá aqui fazendo o quê? Vai trabalhar na empresa do pai. Gente, meu pai é químico, minha mãe é cabeleireira, sabe? Não tem nada a ver. Mas os caras, eles têm essa percepção de que você está ali por algum motivo favorável e não exatamente porque você é quem você é. E aí, quando você mostra o seu serviço, o cara até dá uma... Opa, ela né? sabe. Engraçado, Érica, tu falou isso, eu lembrei da faculdade de economia, porque na época que eu fiz faculdade ainda era meio raro as meninas, tinha eu e mais 3 no máximo, e eu lembro que teve uma disciplina de, acho que era cálculo 2, e era uma disciplina assim, você sabe que a gente não chega tão preparado assim, em termos de, enfim, dessas disciplinas na faculdade, e era uma cadeira relativamente, né, um pouco complicadinha. E já chegaram a me perguntar o seguinte: como é que tu passou? O professor gosta de ti, né? Gente, meu Deus. Era tipo isso, entendeu?
que você fica, oi? Não, e Exatamente o assim, que falou. isso não atinge só a gente que está na base, né? Porque a gente está na base do automobilismo, a base da economia. Mas pensa, por exemplo, uma Mariana Becker. Eu já cheguei a escutar, pô, mas a Mariana Becker é casada com um produtor. Eu falei, tá, meu filho. Só que quando ela chegou como jornalista, ela nem conhecia ele. Ela contou essa história. E aí, tipo, você começa a ver, cara, assim, eu falo, num passado, eu já tive esse tipo de comportamento. Ai, fulana chegou lá, né? Porque deve ter conhecido a pessoa certa. E hoje em dia eu olho para trás, eu tenho vontade de dar tapa na minha própria cara e falar assim, amada. Raposo. Continua, gente. Não, eu queria assim, falar um pouco. Pode falar, Gabi, Fabi, Babi. Queria falar sobre essa questão dos autódromos, né, de ter mais profissionais, porque antes realmente eu vejo ao longo desses anos todos que eu frequento que realmente deu uma variada e uma mudada boa. Como vocês falaram, antes eram mais as profissionais de imprensa, relações públicas, né, que estavam lá mais acompanhando, às vezes, os pilotos na hora das entrevistas e tudo mais, e é muito legal ver essa mudança, sabe? Então tem sim engenheira, tem sim mecânica, tem mulheres muito competentes para fazer estratégias, para se destacar também. E eu vejo que tem um certo apoio das equipes nisso também, de, você que fez a estratégia, pô, vai lá receber o prêmio, né, o troféu e tudo mais. E eu acho que isso também acaba ajudando as pilotos, porque elas acabam entrando num ambiente que não é só masculino, sabe? Então elas entram e já encontram um apoio, uma rede que, querendo ou não, a gente precisa, sabe? Poxa, eu tô chegando aqui, esse ambiente, tipo, totalmente assustador. Mas tem a menina da equipe X, tem a outra menina na outra equipe, a gente pode se reunir, pode conversar as nossas coisas, nossos assuntos, impressões. Então acho que isso ajuda, e eu vejo que é uma expansão, assim, de verdade. Eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais esse número de mulheres. Eu vi até uma pergunta no chat, né, se as meninas mais jovens estão começando a se interessar mais. Eu acredito que sim, e é por todo esse trabalho que desde o começo, né, teve a primeira mulher que foi lá, depois vieram outras, a gente veio para a internet, por aí vai. Então, cada uma, assim, a gente vai abrindo uma porta e ajudando toda a comunidade. Então, a minha impressão é um futuro, assim, bem legal pra gente. Meninas, agradecer demais a presença de vocês. A gente tem uma substituição agora, né? A Rei e a Érica dão lugar, a Cibele continuou com a Bárbara, a Dé também saindo. Então, foi muito legal, muitos comentários aqui. Vocês somaram demais, o pessoal bombou. Muito, muito, muito legal. Gratidão a vocês por toda a mensagem que vocês passaram. Eu acho que um pouquinho essa sementinha que vocês estão plantando, sabe? Com certeza, daqui a pouco vai render bons frutos. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, Renata, pela participação de vocês. Foi demais.